Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que você já sabe, acompanha e divulga as ações dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E na edição de hoje, estamos recebendo o vereador Douglas Carbone, do Republicanos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo a essa nova fase aqui do Fiscalização Pública. Eu agradeço, Josivaldo, é um prazer falar com você. Seja bem-vindo você também, né? Eu estou aqui há 3 mandatos, fico muito feliz da TV Câmara cada vez mais se especializando, modernizando e principalmente efetivando esse grupo de funcionários tão importante. É um prazer falar com você, seja bem-vindo aqui à casa. É um prazer falar das nossas ações, do nosso trabalho e mostrar os nossos resultados. Obrigado, vereador, que esse seja o primeiro de muitos encontros que nós vamos ter aqui na programação e no nosso programa. Vamos começar falando sobre geração de empregos. Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados, o CAGED, vereador, janeiro de 2023 fechou de maneira positiva. Foram mais de 1.545 novos postos de trabalho, 28% superior ao registrado no mesmo mês de janeiro do ano passado, 2022. Em toda a região, Taubaté se superou. Foi a cidade com maior saldo na criação de vagas, com 647 aberturas de emprego. Diante desse cenário, vereador, houve uma visita na ampliação de uma fábrica aqui, que é a Multiclear. Como é que foi essa visita? Conta pra gente. Essa visita foi muito importante. Esse projeto está aqui na Câmara Municipal para ser votado. A expansão dessa fábrica em Taubaté, que hoje ela está dentro de um galpão que é fornecido pela Prefeitura, que é cedido pela Prefeitura, ela vai gerar mais de 40 empregos diretos e mais de 80 empregos indiretos. Então, a gente tem um quadro de 120 empregos na cidade de Taubaté, um investimento aproximadamente de R$1 milhão. Então, acredito que é uma grande possibilidade para que as pessoas que estão buscando emprego, né? A Multiclear foi uma das empresas que nós fomos visitar. Eu faço parte da Frente Parlamentar de Defesa e Criação de Emprego. Essa fábrica é uma fábrica de Taubaté, uma tecnologia criada por uma pessoa de Taubaté. E a gente quer incentivar para que as pessoas possam realmente ter, os empresários terem a oportunidade de expandir os seus negócios na cidade de Taubaté, mas também que as pessoas tenham a oportunidade do emprego e da renda. Então, a gente foi lá visitar, quero aqui agradecer os administradores, os diretores da fábrica e dizer que essa casa e a Frente Parlamentar, qual sou o presidente, tem feito todos os esforços para que Taubaté se mantenha com saldo positivo de emprego, das oportunidades. A gente teve também na Alstom, conversando com o pessoal da Alstom, teve com o pessoal da Pelzer, tivemos também com o pessoal conversando com várias outras empresas que os projetos estão aqui, a Onix Unibi, que também tem um projeto aqui na casa, um investimento de $6 milhões, na casa aí de praticamente quase R$30 milhões investidos na cidade de Taubaté, e a gente avança com essas criações desses projetos, esses 3 projetos que estão aqui na casa, para você ter uma ideia. São 498 empregos diretos e mais 800 empregos indiretos. São 1.200 empregos criados na cidade de Taubaté, criando oportunidade, fora que as pessoas estão falando bastante da questão da fábrica, né, que vai se instalar na antiga fábrica ali da Alstom, que a gente sabe, a CSN, que é uma expectativa de geração de 1.000 empregos diretos e mais 2.000 empregos indiretos. Então, a gente está trabalhando para que as pessoas tenham a oportunidade delas. Vereador, na primeira empresa citada, a Multiclear, só para a gente pontuar aqui para quem está nos acompanhando, é uma fábrica de aço inox, né, que trabalha com a higiene comercial aqui na cidade de Taubaté, como o senhor colocou, é originário aqui do próprio município. Vereador, esse cenário de novas oportunidades, geração de empregos, tem um tema que chama muito a atenção, que é a qualificação da mão de obra, que acontece em muitos municípios brasileiros. Vêm novas empresas, elas se instalam na cidade, mas na hora de buscar o recurso humano, essa qualificação, a cidade não está preparada e acaba absorvendo mão de obra de outros municípios, de outros estados. Na sua gestão, o senhor tem se preocupado com esse ponto? Existe algo que já foi pensado como política pública ou quais ações o seu gabinete está fazendo no sentido de garantir que essa mão de obra será da população de Taubaté? Então, nós temos conversado junto com o vereador Edson, que é professor e foi professor por muito tempo do Senai. Temos conversado com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação
para melhorar a capacitação dessa mão de obra, melhorar, inclusive, a interlocução das escolas com estas pessoas, para que a gente possa melhorar essa qualificação dessa mão de obra e absorver essa mão de obra, né? Então, a gente tem feito essa ponte. Conversei com a reitora da Universidade de Taubaté, a professora Nara, que eu agradeço imensamente. A Unital vai entrar no processo dessa frente parlamentar, também contribuindo com as formações de cursos de extensão para essas pessoas. Vereador, muito bem colocado, né? Acho que ficou muito claro para quem está nos acompanhando, o mostrar que existe um pré, um durante e um pós, né? Não é só trazer a oferta de emprego, mas garantir que essa mão de obra seja utilizada de forma adequada. Então, parabéns pelos seus esforços e esses resultados com certeza serão positivos aqui na cidade. A gente que agradece, a Alstom tem conversado bastante com a gente, e o Senai também, e tem feito um trabalho bem bacana nessa qualificação dessa mão de obra, para que eles possam, inclusive a própria Alstom deve contratar até agora, no final do mês, 200 novas pessoas para trabalhar na Alstom, e a gente sabe que a qualidade dessa mão de obra, principalmente para a Alstom, é muito importante. Na resposta anterior, o vereador falou da Unital, que é a nossa próxima pauta, vereador. A gente vai falar sobre a recuperação de crédito da Universidade de Taubaté, um assunto que vai impactar, até porque essas pessoas que estavam devendo, são alunos ou ex-alunos, vão ter oportunidade de quitar as suas dívidas com a universidade e facilitar a sua vida financeira de uma forma geral. Como foi essa votação? Ela já foi aprovada, né? Já está em vigor aqui na cidade. O senhor participou. Como é que foi essa votação? Quais os impactos o senhor acredita que vai trazer para esse ex-aluno ou aluno da Unital? Eu tenho militado há muito tempo nessa questão dos estudantes, da oportunidade. Eu acredito que as pessoas precisam ter oportunidade. Tanto que eu falei do emprego, agora a questão da universidade. A Unital, infelizmente, a forma que a Unital cobra dos alunos é péssima, né? Porque a lei dela é muito antiga, ela tem um sistema de autarquia municipal que engessa muito essa cobrança. E eu falo que são juros compostos, fica dívidas impagáveis. E eu vinha conversando com a professora Nara e o pró-reitor de Finanças, professor Ricardo Mendró, que abriu possibilidade de uma negociação para a criação desse projeto. Pra você ter uma ideia, tem 10 mil pessoas devendo para a universidade. São na casa de mais de 100 milhões de reais a serem recuperados. E eu acredito, a gente fez algumas emendas para ajudar, inclusive, a Universidade de Taubaté, na verdade, os alunos da Universidade de Taubaté, porque a forma que a Unital mandou o projeto para a gente também não estava legal. A gente discutiu com o pró-reitor de Finanças, melhoramos a questão da negociação da dívida do aluno e também colocamos lá alguns itens, algumas emendas. Tudo que arrecadar, 50% vai em investimento e 50% vai para também pagar funcionário. Então, acho que é importante também, tudo que arrecadar, você investir na universidade, modernizar a universidade e valorizar o seu corpo de funcionários e professores. Mas eu fico muito feliz, porque mais um ano eu estou militando nessa questão. As pessoas hoje não têm condições de pagar da forma que a universidade cobra, fica uma dívida impagável, e esse projeto foi aprovado. Quero agradecer aos vereadores dessa casa, agradecer a reitora da Universidade de Taubaté, que foi a ponte para tudo isso, para que a gente pudesse votar esse projeto, e os alunos que estão devendo à universidade, que estão lá com o seu carro bloqueado, sua poupança bloqueada, seu salário bloqueado, vão poder negociar sem juros e multas, para poder realmente sair do vermelho e conseguir pagar a universidade. Então, quem está nos assistindo agora, vereador, se é ex-aluno ou aluno que tem essa dívida, essa pendência financeira, é só procurar a instituição que vai conseguir renegociar sua dívida. Isso, a partir do dia 4 de maio, você vai poder procurar a universidade e já negociar a sua dívida. Mesmo aqueles que já têm acordo, ele pode ir lá, que se você negociou sem juros e multa, você pode ir lá e negociar com a Universidade de Taubaté sem juros e multa, que é uma coisa que pra você ter uma ideia, tem dívidas que chega a ser quase 60% juros e multa dentro do processo de dívida do aluno. E não precisa procurar advogado, defensoria pública, nada, é só ir direto na instituição. Não, você vai procurar a Pró-Reitoria de Finanças e também vai procurar a Procuradoria Jurídica da Universidade e vai negociar direto com eles. Vereador, a gente vai trocar de pauta e uma das bandeiras que o senhor levanta é da causa animal, da proteção dos animais, não é isso? Isso mesmo. E nós temos vários assuntos para debater aqui hoje, vereador. O primeiro que eu gostaria de trazer aqui é a questão do SAMU animal. Estamos às vésperas de completarmos, vereador, 1 ano de inauguração do primeiro hospital veterinário público da região, que ocorreu ano passado aqui em Taubaté, no dia
28 de maio. E também houve a implantação do SAMU Animal, que visa atender principalmente as demandas dos animais abandonados em situação de risco ou que tenham sofrido algum tipo de acidente. E aí, vereador, sobre esse projeto, como é que funciona esse serviço, tanto o SAMU como o hospital? Qualquer um tem acesso? Como funciona aqui na cidade? Hoje a nossa demanda é enorme, né? Eu recebo ligações do Vale do Paraíba inteiro. Quero dizer para os prefeitos, olha, ou vocês acordam que a causa animal não é brincadeira, o animal tem que ser incluído na política pública de proteção e bem-estar dos animais, ou vocês, políticos velhos, ficarão para a história. Eu falo que a causa animal é tão importante porque é um ser que faz parte da nossa família. Quem tem um gato, quem tem um cachorro, sabe o que eu estou falando, né? Muitas vezes a gente tem lá como se fosse um filho da gente, então acho que é importante a gente entender. E quando a gente lutou esses anos todos para que a gente pudesse ter o seu hospital veterinário, pudesse ter esse SAMU, a gente é a única cidade do Vale que tem isso, é uma coisa muito séria. Eu converso diariamente com várias pessoas, lideranças políticas, lideranças da causa animal do Vale do Paraíba inteiro. E Taubaté se tornou uma grande referência com esse SAMU animal. Você tem uma ideia, milhares, eu posso falar para você, na casa de quase 500 animais foram resgatados só com SAMU animal nesse período, né? Então você tem um animal que é atropelado, que muitas vezes foi abandonado na rua, que está lá, tem uma fratura, ou de repente tem algum problema de saúde, ele vai lá, o SAMU resgata esse animalzinho, ele é tratado, ele é medicado, é feito vários exames nele, por exemplo, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Olha a carinha, né? Como que você não se apaixona? Como que você abandona um velhinho desse, com toda essa barbinha branca aí, na penugem branca na cara dele? E graças ao nosso trabalho, o nosso empenho, o apoio também do governo municipal, do prefeito Saldi, sem ele a gente não conseguiria fazer, sem a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, sem apoio do CCZ, porque tem um problema, esses animais que foram abandonados na rua, eles têm que ir para algum lugar. E o CCZ acolhe, continua o tratamento no CCZ, esse tratamento é dado continuidade lá. Algumas vezes esse animal tem que voltar no hospital, porque alguns exames só o hospital faz. Então, assim, esse apoio da prefeitura, esse engajamento de todos nós para o hospital veterinário é muito importante. Agora caminhamos a outro passo, é tentar abrir aos finais de semana, que a gente possa estender o horário até um pouco mais, se não 24 horas. Eu tenho trabalhado todos os dias para isso acontecer, tem conversado com o prefeito, tem conversado com lideranças políticas, principalmente deputado federal, estadual, aqueles que tiveram voto na cidade de Taubaté, para que a gente possa investir no nosso hospital e salvar vidas, porque os animais não falam, mas alguém precisa falar por eles. Então, a prova disso é essas fotos. Se não fosse o próprio hospital acolher através do SAMU ou o hospital atender, esses animais morreriam. Eu fico imaginando as várias cidades que me mandam mensagem todos os dias de protetores e ONGs, de situações que não têm apoio da prefeitura. Então, a gente está aqui num caminho certo, realmente incluir o animal no orçamento público. E fazendo uma referência ao SAMU, que é o serviço que a gente já conhece, vereador, como que funciona? É também um telefone? Como é que o cidadão pode acionar o SAMU animal aqui na cidade? Então, ele vai fazer uma ligação, tem um telefone específico, a gente vai pedir para passar para vocês colocarem aí na tela, eu não tenho aqui de cabeça, tem um telefone que você aciona o SAMU, você tem que mandar lá uma foto do animal, a localização, porque o SAMU precisa se deslocar e ir até o local. E assim tem uma avaliação que é feita, porque lembrando que o SAMU só resgata animais de rua, porque a gente ainda tem muitos animais que foram abandonados nas ruas, porque os tutores têm a condição de levar a grande maioria, não digo todos, mas a grande maioria. Hoje a gente tem um hospital de graça, quer dizer, você leva lá no hospital. E detalhe, urgência e emergência, eles atendem imediatamente. Então o animal chegou lá, atropelado, seu animalzinho, chegou com algum problema, ele já passa na frente, muitas vezes tem lá a equipe do centro cirúrgico, já vai para a cirurgia, já vai fazer os exames necessários. Então o hospital ele dá uma retaguarda imensa. Então, eu acho que o SAMU Animal e o hospital é uma referência. Eu recebi gente de várias cidades aqui do Vale, de Caraguá, de São José, de Pinda, de várias cidades, Caçapava, que falam, olha, se a gente tivesse esse modelo na nossa cidade, a gente conseguiria salvar muito mais animais que a gente tem salvo hoje. O hospital já atendeu nesse período mais de 7 mil animais. É muita coisa. Eu tenho conversado com a secretária, são mais de 7 mil pessoas que levaram seus animais
lá no hospital veterinário. Quando a gente passa na frente, vereador, é muito recorrente a demanda, né? Sempre tem procura, tem pessoas na porta. Isso mostra que é uma movimentação e existe realmente uma procura muito grande. E como o senhor colocou, né? É uma questão de saúde pública, de política também de saúde pública para o bem-estar animal. Os animais recuperados após o SAMU animal, existe algum projeto, alguma política do seu gabinete para falar de adoção responsável? Muito boa essa pergunta, porque a gente tem que colocar o animal em algum lugar. A gente vai lá para o CCZ, ele recebe lá, a gente tem NexGard, que a gente dá para os nossos animais, uma emenda nossa, quer dizer, ele é vermifugado, ele recebe a vacina. Lá a gente no CCZ, para você ter uma ideia, a gente tem um som que toca músicas clássicas e músicas terapêuticas. E lá tem a ONG Chico Pata, que trabalha com esses animais, que a gente é parceiro. Inclusive, esse som quem colocou fomos nós, que colocamos junto com a ONG Chico Pata lá no CCZ. E eles são levados para a feira de adoção. E na grande maioria, olha que bacana, que importância é a gente divulgar esses animais que foram resgatados pelo SAMU. Alguns são perdidos, que o SAMU acaba resgatando, porque solta um rojão e ele foge, né? O que acontece? Aí ele é atropelado, aí o SAMU resgata, aí a gente coloca na nossa rede social, é meu cachorro, ele desapareceu, é meu gato, ele desapareceu. Então, assim, muitas vezes você tem um tutor que você acaba encontrando, ou ele vai para a feira de adoção, que são as feiras da ONG Chico Pata, que faz um trabalho excepcional, maravilhoso, que é a ONG Chico Pata. Vereador, a gente falou do número do SAMU animal e a nossa produção aqui é eficiente, eficaz, trouxe o número aqui para a gente, quero agradecer ao Eric. É o DDD 12, né, eu creio, é o 99711-8747. Eu vou repetir para você anotar, é o 12 99711-8747. Vereador, parabéns pela iniciativa, porque é uma política que tem começo, meio e fim. Né? Você isso. Não só remedia, você também faz a prevenção. Sim. E também faz esse acolhimento desses animais. A gente faz. Fora isso, a gente tem as ações de castração na cidade inteira, né? Antes de entrar até para o estúdio, eu estava conversando com o secretário de saúde, falei, pelo amor de Deus, tem que andar o processo licitatório, porque nós vamos contratar mais 2.000 castrações, o CCZ faz diariamente 28 castrações, agora a gente vai fazer mais 2.000 castrações nos bairros periféricos da cidade. A gente tem um trabalho que aí você deve colocar o próximo, que é a panfletagem que a gente faz hoje de conscientização, né, de castração, da questão de não soltar fogos de artifício, de o freio para os animais, porque o atropelamento de animal pode ser atropelamento de uma criança, porque o animal tem o mesmo pensamento de uma criança de 4, 5 anos, então ele não tem ideia que o carro vai vir e vai atropelar. Então a gente tem um trabalho que ele acaba atingindo vários setores. E aqui eu quero ser muito justo. Existem pessoas nessa cidade, voluntários, protetores. A gente se une, né, em torno de um tema que é salvar a vida desses animais, que é importante. E encontrar um lar para cada um deles, que também a gente sabe que é muito importante. Quando a gente sabe que um animal encontrou um lar e a gente acompanha esse lar e que ele vai ser acolhido, vai ser amado, pronto, encerramos o nosso ciclo e a gente sabe que ali aquele animal tem condições de ter uma família. O vereador tocou no assunto importante, são as ações de conscientização, que é o nosso próximo tema. Eu vou falar um pouquinho com vocês, a gente vai conversar aqui sobre panfletagem, sobre um assunto importante que é fogos. Foi feita uma panfletagem no semáforo ali da região do Taubaté Shopping para conscientização sobre os danos que os fogos com estampidos causam aos animais de estimação. Vereador, quais seriam esses danos e essa ação? O senhor acredita que teve um resultado positivo? Muitas. Quero agradecer a população que buzina, manda beijo, dá volta 2, 3, 4 vezes ali na rotatória. Eu quero um adesivo, eu quero um panfleto, porque a gente coloca lá um adesivo, eu freio para os animais. Aí eles passam com os animais, mostram os animais para a gente. Quer dizer que a população está tendo consciência, a população está se envolvendo no tema. Eu fui entregar um panfleto para uma moça, ela falou, Douglas, eu já amava o seu trabalho, agora eu amo mais ainda essa questão dos fogos com estampido, que é muito importante, porque ela tem um filho autista. E a gente colocou lá na imagem, está aqui a Gabi que trabalha comigo, a gente fez um panfleto, colocamos o idoso, o doente, a criança que tem transtornos, e a gente colocou o animal. Os animais, alguns morrem quando solta fogo de artifício. A criança que tem autismo, ela fica desesperada. Alguns idosos sofrem demais com barulhos muito altos, né? A gente tem situações que eu fui em casa, principalmente que fica... E aí eu vou pedir para o pessoal que mora próximo aos campos de futebol, não...
pessoal que vai para os campos de futebol não solte, porque lá no Jaraguá, por exemplo, tinha uma senhora que tinha câncer de cabeça e o pessoal ia lá no jogo de futebol, soltava um monte de fogos de artifício. Quer dizer, vamos respeitar o nosso semelhante, vamos amar mais o nosso semelhante, vamos respeitar essas diferenças que são importantes. Então, quero agradecer a população que nessa panfletagem, nesse adesivaço que a gente faz, que é um adesivo eu freio para os animais, a população realmente compra a ideia, a população apoia, ela agradece. Então, isso que é importante. E nós entregamos, você tem uma ideia, acabou os adesivos nossos nesse dia. Entregamos 500 adesivos. E as pessoas querendo mais. Tem gente que falava assim, me dá mais 2, 3, porque eu tenho 2 carros, vou colocar no carro da minha mulher, vou colocar no carro do meu filho. Quer dizer, isso é importante, a população está se envolvendo e participando. Então, eu só tenho um carinho em agradecer e dizer para a população, acho que a gente tem que ter essa consciência. Alguns casos com fogos de artifício, quando solta o fogo de artifício, os pássaros, por exemplo, abandonam seus ninhos. E os filhotes morrem porque os pássaros não voltam mais lá. Então, acho que a gente tem que respeitar a natureza, respeitar o nosso semelhante e, principalmente, ter a consciência que a gente está pedindo para a população. Vereador, algumas cidades já implementaram leis que proíbem o uso de fogos com estampido. Aqui no município, tem algum nesse setor? Nós temos conversado que é uma lei de prerrogativa do Executivo. A gente tem conversado com o prefeito, ele deve mandar um projeto de lei nesse sentido para esta casa, mas o Estado de São Paulo já foi sancionado uma lei e que proíbe esses fogos, né? Então, acho que falta um pouquinho da consciência da população, né? Eu acho que é horrível, é mesmo aquela coisa do barulho daquelas motos horrorosas, que a gente sabe que, não sei quem fica... Se alguém acha aquilo bonito, pelo amor de Deus, eu estou fora da beleza, né? Porque aquele barulho é horrível, a perturbação das pessoas, os animais sofrem, as pessoas sofrem. Então, que a gente tenha respeito e, principalmente, que a gente se coloque no lugar do nosso outro semelhante, que ele pode... Imagina, uma criança com autismo em casa e soltando fogo de artifício, o meu vizinho, sendo que ele não precisa disso, né? O que ele ganha com isso? Então, a gente vai colocar um equilíbrio na balança aí e respeitar os animais, as pessoas, que eu acho que a gente vai chegar em algum lugar. Vereador, para a gente encerrar o nosso último tema sobre bem-estar animal, a Prefeitura de Taubaté firmou um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, se comprometendo a adotar medidas para que, no prazo de 1 ano, não circulem mais na cidade veículos de tração animal. Como está, então, atualmente esse termo firmado? Quero aqui agradecer ao prefeito Saldi, agradecer ao Ministério Público. Nós trabalhamos muito para isso acontecer. Acho que a gente vai ser a primeira cidade da região a tomar uma iniciativa tão forte nesse sentido, porque as pessoas, primeiro que as pessoas estão subsistindo na carroça. Por exemplo, eu fiz várias audiências públicas aqui, um carroceiro falar para mim, eu ganho só R$10 quando eu faço a carreta. Então, R$10 não dá nem para ele sobreviver, quanto mais um animal de grande porte. Se um cachorro já nos dá gasto pra caramba, que dirá um cavalo, né? Às vezes é o custo da própria alimentação do animal, né? A gente chega em lugares que os animais estão comendo lixo, né? Na cidade de Taubaté. E eu falo de Taubaté porque é um exemplo que a gente anda em vários bairros da cidade. O animal sai de fome, ele sai para comer lixo. Então, não tem comida, ele fica andando no bairro e comendo os lixos das pessoas. Então, o que eu quero com isso? Mostrar para as pessoas que esses animais já foram explorados demais, né? Você não tem condições de colocar uma carroça cheia de lixo na 9 de julho, 6 horas da tarde. Então, as pessoas precisam respeitar a vida desses animais. Eu cheguei em casos, em locais em Taubaté, que o animal não tem ferradura, andando de carroça com aquele animal, sem ferradura. Animal sendo comido vivo, cheio de bicho. Está nas minhas redes sociais. Chegar lá para resgatar um animal cheio de bicho. Aí eu ter que entrar no brejo para tentar salvar o bicho. Quer dizer, são situações... E muitas vezes tirar lá R$500, R$600, porque a prefeitura não tem o medicamento, eu tenho que comprar o medicamento para tentar salvar a vida do animal. Quer dizer, isso tem que acabar. Eu acho que a gente tem que partir para uma outra situação. A gente tem que pensar assim nas famílias, mas a prefeitura se comprometeu em incluir essas pessoas em programas sociais da prefeitura, no caso de cesta básica, Bolsa Família, colocar nos programas principalmente de habitação. Nós tivemos um caso em Taubaté que pessoas que ganharam apartamento, por exemplo, através do programa Minha Casa Minha Vida, não podia levar a carroça. E aí, o que você faz? Então, a gente tenta, da melhor forma possível, a prefeitura vai entrar com esse projeto
para atender as famílias, e eu tenho certeza que a gente também vai salvar a vida dos animais que já pagaram com a própria vida. Eu tenho relatos de chegar em situações, relatos não, eu pessoalmente em situações que a gente vê o cavalo e o cavalo morrer. Foi tão exausto o cavalo que ele acabou morrendo na carroça, pagou com a própria vida. Isso não existe, nós estamos no século XXI, precisamos avançar essas questões em uma política pública séria para atender a questão dos animais e a questão também da família dessas pessoas. Mas os animais não podem pagar com a própria vida. Vereador, vou deixar para o senhor, então, o convite para a audiência pública sobre o assunto carroças. Temos uma arte, vamos colocar na tela. O senhor pode fazer o convite para a gente encerrar. Dia 3/5, a gente vai estar às 14 horas. A gente está convidando a promotoria, a Prefeitura de Taubaté, para que a gente possa dar visibilidade e, principalmente, discutir de forma franca, tranquila e uma grande oportunidade para a população vir aqui se manifestar. Dessa situação que, se Deus quiser, daqui a um ano, esse termo de ajuste de conduta já está sendo conduzido para ser concretizado na cidade de Taubaté. Então, acho que a gente não vai ter daqui a um ano, se Deus quiser, mais carroças na cidade de Taubaté. Vereador, nosso tempo é curto. Muito obrigado pela sua participação. Teve bastante esclarecimento em população. Parabéns pelo seu trabalho e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço e é uma grande oportunidade a gente esclarecer essas situações para as pessoas. Forte abraço para vocês. Então, no programa de hoje, nós conversamos com o vereador Douglas Carboni, do Republicanos. Você pode assistir esse e outros programas nas nossas redes sociais e também acompanhar a nossa programação em canal aberto 4.2. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.